nas frases a seguir, passe para a voz passiva sintética. Nós vamos passar para a sintética. Adriana, o que a banca quer de mim? A gente vai resolver 5 frases em que a banca, você vai ver nas questões, ela vai pedir que o candidato lá passe a frase ou da ativa ou da analítica para a sintética. Primeira coisa que eu quero que você escreva aí ao lado, num cantinho da sua folha, é como é que é a estrutura de sintética. Lembra? Ó, vou colocar essas frases aqui só para você lembrar o que é uma estrutura de sintética. Sintética é assim, vende-se casa ou, estou te dando 2 exemplos de sintética, ou alugam-se apartamentos. Então, toda vez que você passar uma frase para a voz passiva sintética, você vai ter de transformar a frase numa estrutura como essa. E precisa lembrar que o verbo terá de concordar com o sujeito. É esse o cuidado que você tem de ter. Então, você vai ver que nas questões o que pega é o verbo. Você já fez aí várias reescrituras comigo. O que pega é o verbo. Quando eu vou de uma voz a outra, o que pega é o verbo. O verbo que vai ter de continuar no mesmo tempo da frase original. E quando eu for para a sintética, eu tenho que ficar ligado naquele mantra. Lembra o mantra que diz? Na sintética não existe OD. O OD virou o sujeito. Na sintética, na voz passiva não existe OD. O OD virou o sujeito. Então só tem que estar ligado nisso. O verbo vai ter que concordar com ele. Vamos embora lá? Então nós vamos fazer 5 frases. Diante de cada frase, primeira coisa que você vai fazer é identificar a voz do verbo. Então vem. Contaram a verdade. Que voz é essa? Vamos chamar o feito à ordem. Chame o feito à ordem. Identifique a voz do verbo. Que voz é essa? Alguém exerceu a ação de contar a verdade. Alguém exerceu a ação de contar a verdade. A voz é ativa. Tá bom? Show! Agora eu vou passar para a sintética. É só lembrar que tem que ter essa estrutura. Contaram a verdade, ó, a verdade que era objeto direto vai virar sujeito na passiva. Então, como é que vai ficar? Adriana, é só olhar para essa frase, né? Apegue-se a essa frase, vai ter que se transformar em algo desse tipo. Ó, o tempo do verbo, se você é uma pessoa distraída, é bom anotar aqui, ó, o tempo do verbo, pretérito perfeito. Então, vamos passar para a sintética. Vem. Então, como é que vai ficar? Contou-se a verdade. Por que ficou contou-se a verdade? Adriana, eu falei conta-se a verdade. Não pode, porque tem que continuar no mesmo tempo verbal, ó. Pretérito perfeito. Eu tô achando que essa caneta tá grossa mesmo, hein? Não é só a minha deficiência na mão. Você sabe que eu tenho uma dificuldade de escrever, né? Com essa caneta eu forço muito. Mas você sabe que tô achando grossa hoje. Pretérito perfeito, ó. Contou-se a verdade. Ó, a verdade, sujeito. Por isso que ficou na terceira pessoa do singular, porque tá concordando com verdade, tá bom? Então você só tem que tomar cuidado com isso, ó, com o verbo. Ele tem que ficar no mesmo tempo e ele tem que concordar com o sujeito paciente, que nesse caso é singular. Então, o verbo vai ficar no singular. Vamos embora para a frase 2. Frase 2, é sempre bom você identificar qual é a voz. Que voz é essa? Ó, são dadas. Verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica. Ela está na voz passiva analítica. Ó, são dadas. Aulas é sujeito paciente. Estou só chamando feito a ordem, que é para poder... Ó, e eu coloco o tempo do verbo. Ó, são é presente. Vai ter que continuar no presente. Como eu estou saindo da analítica, lembra que com analítica entra sempre uma matemática na história, né? Na analítica entra uma matemática. Tipo, na analítica, repita comigo o mantra. Na analítica entra uma matemática. Sempre. Porque quando você sai da analítica é menos um verbo. Quando você vai para a analítica, é mais um verbo. Então, sempre entra uma matemática na história da analítica. Ou seja,
Nesse caso, vai sair o verbo ser, que é vingativo. Lembra que o verbo ser, ele é vingativo, ele é escorpiano. Aí, ele manda a carga dele para o verbo que vem depois, que vai ficar no presente. E eu vou ter que transformar em algo do tipo vende-se casa. Então, vamos lá. Ó. Aqui se dão aulas inesquecíveis. Voz passiva sintética. Aqui se dão. Esse se é PA e aulas inesquecíveis é o sujeito. Adriana, por que não ficou ênclise? Porque o aqui atrai. Se você quiser jogar o aqui lá para o final, aí você pode fazer, você vai ter que fazer a ênclise. Dão-se aulas inesquecíveis aqui. Você pode jogar para o final. Dão-se aulas inesquecíveis aqui. Mas se ele ficar no início, ele vai atrair o ser, né? Porque palavra invariável é palavra atrativa. Entendeu? Não esqueça isso não, tá? Então, você passou aí. Então, você viu que o mais difícil é o verbo, ó, dão. Por que ficou no... Ó, o dão, ele está concordando com aulas, que é o sujeito paciente. E ele está no presente do indicativo, porque na frase original, o verbo ser vingativo estava no presente do indicativo, tá bom? Poderia ser, dão-se aulas inesquecíveis aqui? Poderia. Dão-se aulas inesquecíveis, tá? A gente brinca na aula, mas isso, veja, quem é que aguenta estudar tanto se não brincar, né? De vez em quando eu olho para o chat, eu me divirto com o chat, porque a gente, claro, tá provado, se você não tem leveza na vida, você não consegue ir além. Então tem que brincar, entendeu? Então tá todo mundo brincando e ao mesmo tempo aprendendo. Eu fico muito orgulhosa de vocês. Vai! Frase número 3. Isso aí um fica ajudando o outro, o aqui é atrativo, próclise obrigatória, entendeu? Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, agora eu vou para a frase 3. Lembrando que a gente está fazendo toda hora a mesma coisa, tá todo mundo me acompanhando aí? A gente está passando para sintética. Então tem que ficar algo do tipo, vende-se casa. Às vezes vira próclise porque aparece uma palavra atrativa. Tá bom? Então vem. Esconderam armas de destruição maciça. Isso é voz ativa. Eu vou passar para sintética. Tá bom? Vambora. Adriana, por que o C ficou antes do dão? Porque o aqui atraiu. Se o aqui fosse lá para o final da frase, aí ficaria dão-se aulas inesquecíveis aqui. Mas como o aqui está no início, então, tá bom? Então, vamos embora. Ó, esconderam armas de destruição. Vou transformar em vende-se casa. Eu vou colocar aqui para você não esquecer, não perder a sanidade no meio do exercício. Você vai ter de transformar em algo do tipo vende-se casa. Então, vamos lá. É só acrescentar o ser e o verbo que vai ter que concordar com armas. Já está no plural, então vai continuar no plural. Ó, é sempre bom colocar o tempo do verbo. Ó, pretérito perfeito, ele está no pretérito perfeito, ele vai continuar no pretérito perfeito. Então, como é que vai ficar? Esconderam-se armas, blá, 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 de destruição maciça. Por que ficou esconderam-se? Primeiro, está no plural porque está concordando com armas. Por que está no pretérito perfeito? Porque ele estava no pretérito perfeito. Isso é uma reescritura. Tá bom? Show! Muito bem, que orgulho. Orgulho de vocês. Vambora? Próxima. 4, tá bom? Vamos lá. 4. Posso ir? Frase 4. O projeto foi recebido com ceticismo. O projeto foi recebido com... Primeiro eu vou chamar o feito à ordem, Adriana, porque se eu não chamo o feito à ordem, minha filha, eu perco a sanidade. Ó, voz passiva analítica. O projeto foi recebido. Por que a voz passiva analítica mesmo, hein, minha filha? Porque isso aqui é verbo ser, mas particípio, tá? Show. Vamos passar para a sintética? A analítica é aquela do verbo ser, é a matemática. Sai o verbo ser vingativo, que joga a carga para o verbo que vem depois, tá? Então, sai o verbo ser
Sai o verbo ser, o recebido vai receber a carga dele, né? O projeto continua sendo sujeito, mas eu vou transformar em algo do tipo vende-se casa. Então, ó, coordenação motora na hora do verbo, hein? Na hora do verbo tem de ter coordenação motora. Depois é lazer. Depois do verbo, tudo é lazer. Ó, recebeu-se o projeto. Blá, blá, blá. Coordenação motora para ficar ligado no tempo do verbo, ó, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Pronto, você está aprendendo a passar de tudo que é voz para outra. Você está preparado para as maiores guerras. Pronto, ó, recebeu-se o projeto com o ceticismo. Passei para a voz passiva sintética. Estou começando a escrever aqui, que é para você... Daqui a pouco você vai olhar e vai falar, o que eu estou fazendo? Eu esqueci tudo. Então anote tudo para você não esquecer o que você está fazendo aí. Você está passando a frase da analítica para a sintética. Por que ficou o recebeu-se no singular? Porque o projeto é singular, sujeito no singular. Tudo bem? Então, vamos lá. 5. Frase 5. Última. Adriana, primeiro chamar o feito à ordem, né? É voz passiva analítica. Voz passiva analítica por quê, Indri? Por quê? Por que que é analítica? Porque tem verbo ser mais particípio. Tá bom. Vou passar para sintética. Sintética é transformar em algo do tipo vende-se casa, aluga-se apartamento, tá bom? Aproveitando aqui as dúvidas do chat. Professora linda, pode ficar nessa frase 4 com o ceticismo recebeu-se o projeto? Pode. O deslocamento do adjunto adverbial é sempre possível desde que ele não mude de referente, ou seja, desde que ele não mude de verbo. Ele continua se referindo ao verbo receber, tá beleza. Então, tudo bem, tá? Então, vem comigo, poderia, tá, McLovin? Adriana, então poderia ser com ceticismo recebeu-se o projeto? Sim, tá? Então, vamos embora lá. Última. Os presos eram proibidos. Vai, sai o verbo ser, que é vingativo, joga a carga para o proibir, que vai ficar no tempo dele. Escreva o tempo dele para você não se perder. Pretérito imperfeito. O verbo ser está no pretérito imperfeito. Eram. É pretérito imperfeito. Então, proibir, coordenação motora agora no verbo, hein? O verbo é que pega. Ó, então, proibir, coitado. Ele vai receber a carga do eram, ele vai continuar no pretérito imperfeito, porque o eram está no pretérito imperfeito. Então, vem, ó. Proibiam-se os presos. Proibiam-se os presos de usar barbas e cabelos longos. Faltou um S aqui, hein? Que nervoso quando falta um S. Cabelos longos. Proibiam-se os presos de usar... Adriana, porque proibiam-se... Por que não poderia ser proibiram-se? É uma pergunta muito comum que os alunos fazem nessa frase. Não poderia ser proibiram-se porque ele não disse os presos foram. Se fosse os presos foram proibidos, aí seria pretérito perfeito, aí seria proibiram. Só que aqui é pretérito imperfeito. Se é pretérito imperfeito, proibiam, ficou no imperfeito, concordando com os presos. Proibiam-se os presos eram proibidos. Tudo bem?